TV Estadão recebe hoje a vereadora pelo PSDB aqui na cidade de São Paulo, Mara Gabrilli. E ao meu lado está aqui Nayana Oscar, repórter do Jornal da Tarde. Nosso tema é calçadas, acessibilidade na cidade de São Paulo. Mara, que é autora do Programa Emergencial de Calçadas, uma lei aqui da nossa cidade para melhoria da acessibilidade. Mara, gostaria de fazer a primeira pergunta. O Programa Emergencial de Calçadas, de que se trata esse programa? Como ele vai melhorar a vida do pedestre? Então, esse programa, na verdade, ele indica rotas estratégicas para se consertar calçadas na cidade. E isso em todas as subprefeituras, ele não privilegia uma região a outra, né? Então, todos os locais onde os serviços estão concentrados, que, portanto, é onde os pedestres irão passar, precisa se fazer conserto de calçada. E hoje tem 600 quilômetros do PEC já indicados para o prefeito fazer a obra. Isso está até no plano de metas dele. Além disso, o Programa Emergencial de Calçadas, ele aumentou a multa para quem não cuida da própria calçada e autoriza a prefeitura a fazer calçada onde ela quiser. Porque antes a prefeitura só podia fazer calçada em grandes avenidas, que são as avenidas estruturais. E hoje, com essa lei, a prefeitura pode fazer calçada em vias locais também. Maris, você podia detalhar um pouquinho para a gente, explicar como é que funcionam essas rotas estratégicas, se elas podem ser usadas por qualquer pedestre na cidade? Então, as rotas estratégicas, elas foram calculadas num sistema logístico, que é um software que a gente criou, que foi alimentado com todos os serviços que a cidade oferece, tudo. Creche, escola, unidade básica de saúde, farmácias, supermercados, enfim, os serviços principais. E o próprio software nos dá quais são as rotas mais estratégicas para consertar a calçada na cidade. Então, assim, com certeza ela beneficia a maioria da população, e se a gente conseguir fazer 10% de calçadas em rotas, a gente consegue resolver 90% do problema da mobilidade do pedestre na cidade. Esses 600 quilômetros que foram planejados já, né? Eles beneficiam que regiões da cidade? Todas. São quilômetros de calçada, no mínimo 5, em cada subprefeitura. E como a gente tem 31, então acabou extrapolando os 5 quilômetros para muito mais quilômetros. Todos os quilômetros divididos nas subprefeituras como rotas estratégicas. Então, assim, o pedestre não precisa ficar com medo que na região dele não vai ter melhoria de calçada. Vai. Agora, a Prefeitura de São Paulo nos informou, Mara, que desses 600 quilômetros, parte das obras ainda estão em licitação, parte dessas obras. Uma parte, cerca de 300 a 400 quilômetros, já foi feita dessas calçadas, né, dessas rotas do PEC. Agora, um dos problemas graves que nós temos na nossa cidade é o problema das concessionárias de energia, de eletricidade, de telefone, TV a cabo, que fazem buracos de gás, né, abrem buracos nas calçadas, muitas vezes não consertam. Me parece que você tem um projeto de lei a respeito desse assunto. Explica pra gente que projeto é esse, Maria. É um projeto que disciplina as concessionárias no que diz respeito à obstrução e destruição de calçadas. Então, uma concessionária ela não pode fazer a intervenção sem antes se preparar e se planejar para consertar aquela calçada. E a gente assiste muito isso na Avenida Paulista, que é uma calçada nova, e diariamente aparecem buracos enormes que a concessionária deixa para consertar depois, sei lá quando. E aí fica aquela obstrução na calçada e prejudicando o pedestre. Então, esse projeto de lei, que ele só tem mais uma comissão para passar, ele visa a melhoria das calçadas através da intervenção das concessionárias, para que seja mais disciplinada. Ele prevê multas mais pesadas para essas concessionárias? Prevê multas pesadas, sim. E assim, acho que o principal que ele prevê é o planejamento de como irá fazer aquela calçada e providenciar o piso antes que ela seja danificada. Porque hoje a gente tem a dificuldade de que as concessionárias não costumam nem informar as obras à prefeitura, né? Então, quanto mais consertar a calçada que elas destruíram. Outro dia eu flagrei uma concessionária quebrando a Praça da República e eu fui lá. Eu falei assim, eu só saio daqui a hora que vocês consertarem. E aí eles começaram a me explicar que são equipes diferentes. Então, na verdade, é uma questão de agendamento e organização mesmo. Não é impossível eles terminarem e a equipe entrar para
para fazer o reparo da calçada quebrada. Então vai lá, um faz o serviço, larga lá para o outro e consertar, e isso muitas vezes deixa buraco na cidade inteira. A gente tem buraco, tem árvore, é uma dificuldade caminhar em São Paulo, né? E como é ser cadeirante na cidade de São Paulo, Mara? É até engraçado, porque assim, você sempre tem que pensar, tipo, será que eu chego? Porque a gente tem calçadas muitas vezes que são obstruídas pelos próprios mobiliários urbanos que a prefeitura colocam. Então, assim, às vezes tem poste, tem muita árvore, que já é uma questão mais delicada de tratar. Se a raiz da árvore quebra a calçada, você não pode ir lá arrancar a árvore, você tem que arrumar um jeito de fazer. E a cultura das pessoas é muito curiosa com relação à calçada, porque as pessoas acham que aquilo é continuação da casa delas e que elas devem colocar, por exemplo, o mesmo piso da garagem, né? E ao mesmo tempo que elas sentem que é delas e colocam o piso que elas acham, elas não fazem a manutenção. Então, assim, é uma cultura mesmo de investir para o outro passar, que infelizmente a gente não tem. E uma coisa que a gente sempre raciocina, puxa, se não tem degrau na rua, para que ter degrau na calçada? A calçada pode ser feita, com certeza, sem nenhum degrau. Eu acho que a gente precisa muita cultura de calçada e cidadania para conseguir melhorar a cidade inteira. E cada proprietário ele é responsável pela sua calçada aqui em São Paulo, né? Você acha que isso funciona? Bom, se funcionasse, a gente teria calçadas melhores hoje. Talvez a gente precise de campanhas, a gente precisa de fiscalização, precisa de autuação para as pessoas começarem a incorporar esse conceito de que essa calçada deve ser reparada. E acho que principalmente um conceito maior ainda, que é do desenho universal, que assim, que o proprietário daquele imóvel, ele pode precisar de bons acessos. Afinal de contas, a cidade inteira vai ficar idosa um dia, né? E isso a gente até espera que aconteça. E, poxa, para um idoso, uma calçada acessível, com a faixa livre de circulação respeitada, com mobiliário urbano perto do leito carroçável, que ele tem que ocupar 70 centímetros ali, com a entrada e saída dos imóveis também desobstruída. Poxa, isso é uma calçada, e você chega numa cidade, você observa a calçada da cidade, você já consegue inferir quem é o cidadão que mora nela. Vereadora Mara Gabrilli, para finalizarmos a nossa entrevista de hoje, gostaria que a senhora explicasse rapidamente quais são os tipos de pisos, há 4 tipos na legislação, que são permitidos na cidade de São Paulo nas calçadas. Então, a gente tem o concreto moldado em loco, que é o piso da Avenida Paulista. Há placas de concreto que a gente encontra na Oscar Freire, que já é um piso mais sofisticado, mas um piso bem bacana, porque ele pode ser poroso, absorver bem a água. Aí a gente tem os blocos intertravados, que esse, na verdade, é uma polêmica, porque quando ele não é muito bem feito, esses bloquetes soltam, porque eles são assentados na areia. Então, assim, para que seja muito bem instalado, tem que ser muito bem feito. Que é o da Teodoro Sampaio, esse. Que é da Teodoro Sampaio, da João Cachoeira. Né? E muitas vezes, com a lei da licitação, você não consegue contratar, né, um super serviço, então eu deixaria os bloquetes de lado. E o ladrilho hidráulico, que a gente tem várias, 9 de julho, várias praças, e é um piso que ele dura bastante. Ele também é aprovado, só que no PEC, na regulamentação dessa lei, só foi aprovado o concreto moldado em loco. Então, faz parte da regulamentação, os subprefeitos têm que usar o concreto moldado em loco e não bloquetes intertravados ou outro piso. Então, todas as novas calçadas serão feitas nesse modelo, concreto moldado em loco. As feitas pelo PEC, sim, tem que ser com concreto moldado em loco.